E aí, pessoal, tô aqui, a Daniel aqui do canal Craques de Barueri. Trouxe hoje aqui ó, o Juninho, Fernando, Juninho, como que você gosta de chamar? É Juninho. Juninho, né? O pessoal conhece como Juninho. Juninho, técnico do time aí do Juvenil, que foi campeão esse ano aí. Trouxe para fazer um bate-papo aqui, enquanto a gente atende ele aqui na barbearia, aqui um presente aqui. Ser um técnico campeão merece pelo menos um presente da barbearia aí. Fala pra nós aí, conta uma história do time, como que foi formado. Meu, a história do time é até engraçada, né? Porque os caras, caralho, tinha nome mais difícil não, mano. Stuttgart. Os caras não sabem nem falar, então, de onde que veio esse nome, né? Sim, Surgiu lá no São Diego, mano. Um grupo de amigos lá tava decidindo já formar um time, né? E molecada parceiro lá, e aí, pra decidir o nome do time, eles fizeram um campeonato de videogame, mano. Olha só. E o time que fosse campeão no videogame na época ia ser o nome do time que ia representar em Barueri. Certo. E aí, acho que se eu não me engano foi o Pio que foi campeão lá, já foi até nosso treinador aí. E ele foi campeão, e aí o time que ele tava era o Stuttgart. Caralho. Na época, o time alemão, né? Sim. E é bem tradicional lá na Alemanha, né? Não é tão grande quanto o Bayern, esse time aí, mas Sim. sempre tá jogando lá. E aí foi assim que surgiu o nome do time. Com um campeonato de videogame entre os parceiros lá, e aí o campeão foi o Stuttgart, e saiu assim o nome do time pra representar em Barueri, mano. E vocês têm todas as categorias? Como funciona aí? As categorias que vocês têm? Hoje, cara, a gente tem quatro, né? A gente teve 4 categorias esse ano, né? Que foi o feminino, a gente começou esse ano com o feminino. Já tem o feminino, já. A gente montou o time, a gente chamou as meninas lá, foi algumas meninas lá no teste, tinha muita menina nova de 16, 17 anos. Então assim, a gente montou o time do zero, né? Tivemos apenas uma vitória no campeonato, mas para o primeiro ano achei legal, né, pra gente dar um início no feminino. Certo. E aí a gente tem o juvenil, que foi o campeão agora. Temos o infantil e o infanto que estão jogando agora começou agora, né, as menores eles estão disputando. Mas são 4 categorias, né, já chegamos a ter mais de 4, mas agora a gente tem só 4, né. Da hora. E o principal, como que tá? Vai ser? Então, o principal, cara, a gente não tem principal, né? Certo. Desde sempre, nunca foi o foco do Stuttgart o principal. Até então é só base. Só base. Esse ano tem aí o Rebolo, vai ter, né? Sim. E um pessoal lá da diretoria nossa lá, que já teve também, sempre teve aí com a gente decidiu pegar a ficha pra tentar subir esse ano. Mas não é o foco. Claro, se a gente subir, né? Sim. Vamos dar uma ênfase aí, ver direitinho. Mas o foco nosso é as menores. Top, mano. Tá montando uma base boa lá no Rebolo, no futsal também? Então, o foda do que o Tem Rebolo... algum que veio do juvenil? Tá? Não pode, cara. Né? Porque que assim... acabou de ganhar, isso, é só ano que vem, no caso, isso. Né? Só pode no futsal, no Rebolo, quem não jogou quem não jogou em Barueri esse ano, ou se jogou só o campo, né? Então, como o nosso juvenil todos jogaram, não pode estar representando aí no Rebolo, né? Eu acho que essa regra aí, inclusive, vou deixar uma opinião, chegou, já quero opinar já no campeonato de bateria. Eu acho que essa regra aí, acho que pro juvenil poderia, né? Então, acho que no próximo ano eles já vão ser o principal. Eu acho que das menores pra jogar o Rebolo seria legal. Agora, que nem eu acho que é uma regra legal, assim. Por exemplo, eu joguei a prata esse ano. Eu não posso jogar. Mas só que o juvenil que vai subir no ano que vem, aí já até mantinha a base, o time já tá entrosadinho. Fica uma ideia aí, Furlan. E aí, os caras da secretaria. O Léo, o Giba, os caras aí. O ano que vem. A garotada do juvenil já tá entrosada. Acabou de ser campeão, vice-campeão, o terceiro, quarto lugar também tá tudo entrosado. Deixa os caras, pelo menos, o juvenil jogar ainda. O Rebolo, já é os caras que dá prata e ouro, não, beleza. Mas os caras do juvenil, ano que vem, eles já são principal, já tá entrosadinho com o time, já sobe o time, né? Já é um estímulo até pros moleques. Pros moleques até continuar no mesmo time. Isso. Mas é isso aí, cara. Fica a ideia pros caras aí. Como foi a campanha esse ano aí? Fala pra nós como foi a campanha. Cara, eu vou voltar. Eu vou voltar pra ficar mais completo, assim. Eu vou voltar lá em 2019, mano. Por quê? O projeto nosso do Stuttgart, né, vem, mano, desde 2000.
Só que começou lá com o fundador e a fundadora, que é o seu Zé e a dona Cissa, Sim, que eles formaram lá e desde lá passaram vários atletas, vários treinadores, né? E aí chega em 2011, até 2011 a gente nunca tinha ganhado nenhum título. certo. E aí era mais, pegava a molecada, colocava pra jogar, né? Trabalho legal deles. E aí chegou em 2011, inclusive eu fazia parte, né, do elenco. E aí a gente montou um time bom, fomos campeão pela primeira vez em 2011. Então foi o primeiro título do Stuttgart. E depois de lá pra cá a gente começou a bater final, né? Eu mesmo cheguei em 3 pelo Stuttgart, né? Ganhamos uma, perdemos 2. E aí só entre 2011 e 2014 a gente ganhou 4 títulos, né? Sendo acho que 2 no Mirim, um infantil e um infanto. E aí a gente foi criando idade, né, tudo mais, e eu sempre fui muito envolvido, né, com o Stuttgart. Então, quando ia chamar algum treinador, alguma coisa, eu participava, né, até porque eu era capitão, tudo mais. E aí quando chegou ali em 2015, 2016 por aí, eu acabei saindo, né? E como o time foi crescendo, a proporção foi ficando grande, foi chegando muito diretor. E aí, nessa de muito diretor, começou a ficar muito bagunçado, né? Então, todo o prestígio que a gente tinha começado a ter, né? Porque antigamente, assim, ia jogar contra o Stuttgart, era tipo, quem vai ser o artilheiro? Né? Era só bolada que tomava. E aí, depois começou a ganhar um prestígio, né? Ganhar um prestígio, um respeito, né? Começou a melhorar as coisas e aí, depois que a gente saiu ali, começou a virar um pouco mais bagunçado, perdeu esse prestígio. Né, voltou a tomar paulada. Até que em 2019, de 2018 para 2019, o dono, né, que era o dono, né, o fundador, o Zé, me mandou uma mensagem e falou: Juninho, mano, preciso de você, o que você acha aí? Eu falei: se eu for voltar, vai ser do meu jeito. Certo. Aí ele falou: não, pode vir. E aí eu fui, mandei todos os diretores embora, e aí dali eu comecei do zero. Né? Então, aí era eu e minha mulher de diretor no primeiro ano, o Adeilson lá de Pirapora também ajudou pra caramba. E o Robert, que hoje é vice-presidente, ele era nosso atleta também, em 2019. E a gente começou só com uma categoria, no infantil, uma categoria a mais, né? Aí, vamos voltar com 2, mano. Beleza, aí voltamos com 3 categorias: infantil, infanto e juvenil. Aí no juvenil, a gente chegamos na semifinal também, e batemos contra o Cola na Banca, a melhor equipe do campeonato. Se sagrou até, se eu não me engano, foi até o campeão. E a gente jogou de igual para igual os 2 jogos, mas, de novo, né, faltando perna, atleta só de dentro, né, faltou perna, cara. E os caras com um time muito bom, melhor time do campeonato, na minha opinião, foram campeões merecidos, né, bancou a gente 2 jogos na semifinal. E aí... E eles foram campeões. Isso no sub-20, primeiro ano nosso de 20. Só quem tirou vocês foram os campeões. Foram campeões. No primeiro ano, no segundo ano no 20. Aconteceu com nós isso aí. Isso. E no juvenil, no infanto, a gente chegou na final contra o Nibra. No último jogo da primeira fase, o Nibra passou na nossa frente por 3 gols, se eu não me engano, 4 gols. E na final foi campeão, foi 2-2 a final, e pela melhor campanha, eles foram campeões. A gente fez o gol faltando 14 segundos. 2-2, foi pra prorrogação, continuou 2-2, a gente com chance, e os caras foram campeão, mas já batemos final. O mesmo moleque lá de 2019 que iniciou o projeto. E no 16 a gente caiu nas quartas, por invicto. E aí esse ano montamos o sub-20 de novo, já agora 4 categorias, então já aumentamos mais uma. E os mesmos moleques que iniciou lá em 2019, agora no juvenil, o mesmo trabalho, né? Mesma molecada. É uma ou outra peça diferente. Sim. E aí a gente conseguiu aí bater campeão, batendo, né, de frente, eliminando os 3 melhores jogadores, 3 melhores equipes do campeonato, que eram o Invictus, o Família Fusco, que liderou tudo, e na final o Vila do Sapo, que, mano, 4 atletas profissionais, os do banco também muito acima, e a gente conseguindo aí vencer os caras. Detalhe, os 4 anos, né, que a gente tá aí, de 2019 até agora, a gente nunca pagou nenhum atleta. Então a campanha nossa, mano, esse ano,
no 20 foi até meio que engraçado, né? Porque, igual eu falei, a gente tem uma base que vem com a gente aí desde 19, né? E aí, esse ano a prefeitura não queria montar o Sub-20 e tudo mais, e aí montaram. E aí a gente continuou com a nossa base e trouxe mais alguns meninos, né? Que a gente conheceu aí, foi conhecendo. Sim. Pra agregar aí com a equipe. E aí nos primeiros jogos a gente ia sempre meio quebrado, né? Teve atleta que não conseguia ir em todos os jogos. E a gente, mesmo assim, conseguiu manter uma campanha sólida, né? Classificaram em que posição? A gente classificou em quinto, cara, porque a gente empatou, se não me engano, 3 jogos. Que acho que a gente poderia ter ganho, mas também foram jogos bons. E perdemos um jogo que foi o único que a gente perdeu no campeonato, foi pro próprio Vila do Sapo. Certo. E aí, é legal até que os comentários, né, que vem, pô, né, nós ficou em quarto, né, e tal. E os caras sempre fazem bolão por aí, e nós nunca estamos no meio, né? Vocês nunca estão... Não, nunca, nenhum ano. Pode ser final, ninguém campeão, apostava. nunca, ninguém aposta, até porque sempre sai atleta, né? Mas nunca ninguém aposta. E aí a gente vai, né, pelas beiradas. Ainda mais aí, agora, reestruturando o time. bem pelas beiradas aí, né? E aí a gente, de cara, a gente pega o Invictus, que era um dos favoritos ao título. Um elenco super recheado de moleques bons, Porque assim. eles tinham sido campeões também? Não, eles foram... categoria também, eles foram campeões, se não me engano, no Mirim ano passado. Mas os atletas deles, são atletas de qualidade. Não que o nosso não seja, o nosso também tinha muito atleta bom, né? Eu acho até que muitos até acima aí da média, mas os meninos com um time bem estruturado e né, comentário pela cidade aí e tal, não, vocês se ferraram. E a gente conseguiu num jogo, acho que 1-1 contra os caras, eliminar os caras pela melhor campanha, né? E aí já vem os comentários, pô, foi sorte. Agora vocês vão pegar o líder, se ferraram, deram sorte contra o Invictus. Pegamos o líder. Primeiro tempo, lá no Silveira, se eu não me engano, 2-0 pros caras. Nossa. 2-0, já era pra vocês, acabou, arquibancada falando. Os caras já subiram altos já. Vamos pro vestiário. Vestiário, organiza, né? E os 2 gols que a gente tomou, 2 gols que eu falei como que ia acontecer. Aí vamos pro vestiário, organiza. Organizamos o segundo tempo, viramos o jogo, se eu não me engano foi 4-2 ou 5-3, alguma coisa assim. Viramos o jogo. Os moleques jogando muita bola. Deram sorte, os meninos... Viraram pra quanto? 4-2 ou 5-3, se eu não me engano, no segundo tempo. Impecável do nosso time. Deram sorte, foi sorte de novo. Mas vocês se ferraram, vai pegar o Vila na final. Vila com o Joãozinho, profissional, Jacó, né? Mate, tradição e Benê, e a porra toda, investimento, e atleta 100, 200 por jogo, e, mano, se fuderam. Tá bom, nós um sapatinho de novo, temos sorte. Primeiro tempo pros caras, 4-2. Detalhe, no vestiário, se você quiser perguntar pra qualquer atleta quem tava no vestiário lá, eu falei, os caras vão jogar sem pivô, 4 em linha, e o jogo dos caras é fugida. Não pode tomar gol assim. No jogo a gente toma no primeiro tempo 2 gols de fugida, do mesmo jeito que eu falei, os caras 4 em linha, o cara fugindo, 2 gols de fugida e 2 gols com erros nossos. Mérito dos caras jogando, né? E 4-2 no primeiro tempo. De novo, vestiário, né? A gente corrige, 2 gols de fugida, se a gente tá jogando com um time bom, tirando, o goleiro tem que jogar adiantado, né? Já deu uma comida de rabo lá no goleiro, tá pregado, né? Segundo tempo ele fez acho que umas 3, 4 antecipação. Voltou ligado. Mike, nome do goleiro nosso, catou tudo no segundo tempo. E aí a gente voltamos organizado de novo. Tava 4-2 pros caras. E a gente começou a tirar tudo, né? Uma jogada de mano do Pablo, 4-3. Goleiro linha. Bola de fundo, pra dentro, o moleque não entra. Sofremos uma falta. Vem o Cauã, que já tinha feito um gol. Gol de novo, 4-4. Faltando 1 minuto, roubamos uma bola, contra-ataque, pisada do Pablo pra trás, nosso artilheiro Kaique
5-4. O que é legal falar é o quê? Muita gente, né, na várzea, acontece muito o quê, Daniel? Na várzea, mano, tem muita equipe que tem investimento, certo? E muita equipe que não tem. Sim. As equipes que têm investimento, mérito dos caras de ter esses investimentos, né? Claro. De ter patrocínio, os caras vão atrás, mérito dos caras. Só que muitas vezes falta um treinador. Eu costumo... Treinador, gestão, igual que vocês estão agora. O que eu falo, às vezes tem diretoria. Diretor é diferente de treinador. Diretor é uma coisa, treinador é outra. Certo. Muitas equipes têm bons diretores. Sim. E poucas equipes têm bons treinadores. Verdade. Né? Então, assim, às vezes não precisa de um treinador, porque você monta uma equipe tão qualificada, o tanto que nem, vou dar um exemplo. Porque às vezes o treinador tá ali de... só pra ali, ó, entra você, sai você, entendeu? Por exemplo, dá um exemplo aí da equipe do Vila do Sal. Porra, você tem 4 caras profissionais. 2 caras que, se não são profissionais, já jogaram a base, já jogaram... caras fodidos. O treinador, se tivesse ali, ele talvez não perderia o jogo. Sim. Mas como o time é tão qualificado, você não precisa de tanta... Ali fora, ele simplifica. Eles mesmos falavam, vamos jogar 4-0, vamos jogar pro pivô, vamos fazer essa jogada, eles mesmos decidem. E a gente que não tem, claro, esse ano nosso elenco era muito qualificado, muito. Sim. Eu não posso reclamar de nada, meu elenco mesmo esse sem ano... investimento, vocês sem acertavam investimento. Meu elenco esse ano, pra mim, era o melhor, assim, em relação a tudo, tá? Pra mim era o melhor. Alguns evoluíram, né? Durante o campeonato e tudo mais. Mas enfim, eu não posso reclamar nada do meu elenco. Mas durante esses anos todos, como a gente nunca tem esse investimento, né, esse patrocínio, mesmo assim a gente consegue fazer bons trabalhos, né? Porque quem tá de fora, eu costumo falar que a gente tem um treinador. No caso, não é salto alto nem nada, tá? Sim. Mas como a gente tem um cara ali de fora que pensa, a gente consegue, né, bater de frente com essas equipes que normalmente não necessitam desse cara. Sim. Não que não tenham, tá? Mas que não necessitam desse cara. Então, esse ano a gente com um elenco um pouco melhor e com um cara que pensa ali fora, conseguimos aí chegar ao título, né? Por exemplo, a gente chegou contra vou dar exemplos, tá? Contra o Invictus, acho que o nosso fixo, o Robson, não jogou muito tempo. Não entrou bem no jogo, porque não era jogo de característica dele. Certo. Enquanto o nosso, por exemplo, pivô, o Índio, veio o campeonato inteiro como titular. Na semifinal, o Robson, que não jogou quase nada nas quartas, na semi já jogou quase o jogo inteiro, porque era a característica do jogo dele. E o Índio, que jogou o campeonato inteiro de titular, nosso pivô, na final jogou 2 minutos, porque não era a característica dele. Se você pega todos os times, eles têm um time titular e jogam, independente da característica, os caras que jogam. Certo. Só que tem jogo que não é pra esse cara jogar. Tá dando certo ele, né? Entende? Então é nessa hora que eu falo que falta o quê? O feeling do treinador. Então, assim, na várzea falta, tá? Na várzea falta. Então, tem muitos times que têm elencos fudidos, muito bons, que às vezes não conseguem desempenhar ou alguma coisa, porque não tem um cara de fora pra pensar. E muitos elencos também muito bons que não precisa desse cara, que acaba aí sendo campeão. Foda, né? Você deu um exemplo aí, vou dar exemplo. O Aliança, por exemplo, quando tinha o Aliança, tinha os caras de fora, os caras ferrados. Mas os atletas que estavam dentro da quadra, se você colocasse qualquer um do banco, qualquer cara, os caras resolviam, cara. E os caras do banco eram bons também. Então, assim, pra tirar o título dos caras, mano, tinha que ser muito acima da média. Tanto que os caras, se não me engano, são pentacampeões aí, respeitados, né? Então, eu ia jogar contra a Aliança, tinha uma coisa a mais. Eu joguei contra a Aliança na primeira, caralho, você dava vida, mano. Jogar contra os caras, mano, é jogo grande, né? E tinha time que
não conseguia bater de frente, não porque não tinha atleta qualificado, você não tinha um cara ali, mandar o cara jogar baixo, né? Joga com as linhas baixas, né? Ou tem que jogar com a linha baixa para no final a gente ter perna para tirar. Ou arrasta o jogo em 1-1, 2-2, para no final a gente conseguir fazer um goleiro linha e buscar o resultado. Mas muitas vezes falta isso. Que nem, eu até dou risada, cara. O ano passado, depois eu assisti a final nossa no caso era o do Infanto. Certo. Sub-18. Nós jogamos contra o Nibra. E nós tínhamos um goleiro muito bom, cara. Esse ano jogou até pro Invictus. Tiraram ele de nós lá. Kaique, o nome dele. Desculpa. E o cara, ele joga muito bem com o pé. Como a gente tinha um elenco reduzido, o que eu fazia? Eu jogava com o goleiro linha o jogo inteiro. Eu podia estar ganhando ou eu podia estar perdendo. O goleiro linha 40 minutos dos 40 jogados. No jogo nosso lá, contra o Nibra na final, nós jogamos o campeonato inteiro assim, tá? Certo. Aí veio, mano, tinha uns caras comentando lá, meu Deus. Podem entender de futebol, mas de futsal, com os comentários dos caras da prefeitura. Ah, sim. Aí, primeiro tempo, os caras, não, esse técnico é maluco. É maluco, vai. Tá jogando com o goleiro linha, os caras acabou de tomar o gol, já colocou o goleiro linha. Eu acho que ele errou. Sendo que a gente joga o campeonato inteiro assim, tá? É coisa treinada, não é qualquer coisa. É jogo treinado. E os caras fez 2-0 e nós continuamos com o goleiro linha. Ah, porra. Time, é doido. É louco, goleiro linha o campeonato inteiro, o jogo inteiro. Detalhe, o jogo foi 2-2. Aí eu não tive a oportunidade de explicar pra eles o porquê, né? O time do Nibra tinha 2 quartetos, mais 2 caras do mesmo nível. A gente não tinha 2 quartetos do mesmo nível. O que eu fiz? Se a gente coloca o goleiro linha e fica com a bola, o outro time não tem a bola. É. Se o outro time não tem a bola, a gente não toma gol, certo? Mesmo assim, a gente tomou 2. Isso, 2 erros nossos. Só que eu, com o goleiro linha, eu comecei a arrastar o jogo até o final do jogo. Você domina a partida, né? Entendeu? A posse é minha. Você é sua. Então eu jogo até o final do jogo do goleiro linha. Chega ali na metade do primeiro tempo, do segundo tempo, desculpa, 2-0 pros caras aí, a gente vai e faz um gol, 2-1, e continua com o goleiro limpo. Nisso, a gente arrastando até o final do jogo, faltando 2 minutos, a gente criou um monte de oportunidades, cara. Poderia ter feito mais do que 2. Mais do que 2, e faltando, se não me engano, 15 segundos, a gente empata o jogo. Então, imagina aí se eu não jogo com o goleiro linha, os caras têm a posse, eles iam te engolir. Faz 4-5-0, chega no final do jogo, eu faço goleiro linha, pra me buscar 5 gols é mais difícil do que eu buscar 2. E a gente consegue empatar, vai pra prorrogação, continuamos com o goleiro linha, infelizmente a gente não consegue o gol, foi 2-2 e pela melhor campanha, o Nibra foi campeão. O que eu quero dizer com isso? Meu, às vezes o cara olha de fora e não entende o que você tá falando. Tem muita gente que entende de futebol. Só vê o time perdendo e fala, tá errado. Tá errado. É fácil falar que tá Sabe errado. nada. É fácil falar que tá errado quando perde, né? Ah, errou. O técnico errou. Eu dei uma no meio de um torcedor esse dia. Nossa, no Infanto. Sim. O jogo foi 5-4, se eu não me engano, 4-3, alguma coisa assim. Sim. E aí o cara pegou, né? Eu mantive uma base a maior parte do tempo. Mantive uma base, aí o torcedor, o moleque errou. Os caras errou 4, 5 gols. Eu falei, aí eu fui sentando dele, eu falei, beleza, quem que errou os 4, 5 gols? Não, foi os 4 que você mais manteve em quadra. Falei, puta, eles erraram 5 gols, né? Erraram. E eles ficaram mais tempo em quadra, né? Ficaram. Eu falei, tá, e quem fez os 5 gols no nosso time? Ah, os caras que estavam na quadra. Quem criou mais oportunidade no nosso time? Os caras que estavam na quadra. Eu falei, então assim, eles erraram porque eles criaram, cara. É. Certo? Podia ter feito? Podia. Geralmente quem mais erra é quem mais cria. É. Ah, tem que tirar o cara que ele errou 2 gols. Porra, mas é o cara que tá criando a oportunidade. Você vai colocar os caras que só toca de lado. Porra, e aí? Ah, mas o cara não errou o gol, tá? Mas o cara não criou. Né? Então assim, às vezes o cara de fora, torcedor. No Brasil, cara, no Brasil é assim. Eu que vivo disso, de treinador, né? Sou formado em educação física e tudo mais. Hoje eu tô na educação, mas já fui do esporte também. No Brasil, todo mundo tem um pouco de treinador.
né? Tipo, o Tite é burro. Porra, pega os números do Tite na seleção, mano. Isso é louco. Ele pode ter... Não ganhou a Copa, mas... Ele pode ter errado um detalhe ou outro, acontece com qualquer treinador. Mas falar que o cara é burro... O número dele é dos melhores técnicos que já passaram. O cara é fudido, cara. O cara é fudido. Né? Então você pega assim, é difícil falar. E o brasileiro, como todo brasileiro entende de duas coisas. Ou é de política, ou é de futebol. Todo mundo entende. E se você for perguntar pro cara, embasamento em quê? Eu acho. Nunca tem um embasamento. Então assim, na várzea também. Na várzea muitas vezes tem muitos torcedores que falam, muitos caras que falam, mas não tem um embasamento para falar de acordo com o quê? Né? Todo mundo entende, mas ninguém põe o dedo ali, ninguém tem embasamento para falar. Então você é professor de educação física? Sou. A nossa equipe, nossos diretores, hoje é como que é? Eu sou o dono, né? Sim. O fundador e a fundadora, que é o Assis e o tio Zé, eles quiseram sair, não quiseram mais a equipe e quando eu voltei eles deram a equipe pra mim. Né? Passaram pra minha equipe, falou: Juninho, como você foi o primeiro capitão que foi campeão aqui, tem identidade e tudo mais, a gente sabe ser responsável, deram o time pra mim. Assume aí. Isso, então o time é meu, tá? Bom. E aí, com isso, eu sou o presidente, a gente tem um vice-presidente, que é o Robert, ele é atleta também, então ele veio também já das nossas categorias de base, é nosso vice-presidente. Minha mulher é diretora da equipe, e esse ano a gente tem a Jéssica também, que é uma mãe de um atleta nosso, que também entrou para a diretoria. Além de nosso capitão do Juvenil, Bolívia, que também nas menores ajuda a gente aí como diretor. Mas quando, o que eu quero dizer? A gente não é só diretor, né? A gente tem, que nem eu sou formado em educação física, então a gente tem um educador físico no nosso projeto. São poucas as equipes que tem, acho que o Boca tem, algumas equipes tem, então um educador físico, é diferente. A gente tem uma assistente social na nossa equipe, que é minha mulher. Caraca. Então, tem moleque precisando de uma cesta básica, passando uma essa palavra aí. A gente vê, precisa de um negócio ou outro, um encaminhamento, a gente vai atrás. Sim. O Robert, que é nosso vice-presidente, ele tá na faculdade de Direito, então já tá aí uma coisa jurídica, né? Um advogado a gente vai ter na equipe. Então assim, a gente tá tentando fazer um projeto com fundamento. Não. E além de tudo, o nosso maior objetivo não é o título. Todo mundo entra no campeonato? Não, campeão. Claro que a gente quer ser campeão também. Não é o objetivo principal. Nosso objetivo principal é dar oportunidade para a maior parte dos atletas que a gente conseguir. Por exemplo, eu sou ex-atleta de futsal, né? Cheguei no sub-20, joguei acho que umas 2, 3 partidas aí de profi e larguei, né? Fui fazer faculdade, preferi focar nos estudos. E aí a gente tem muito contato, cara. Sim. Muito contato. E aí, nesses anos, se eu não me engano, foram mais de 23 atletas empregados que começaram com a gente sem oportunidade em federação, em jogos regionais, em seleções. Certo. E depois que passaram com a gente, com indicações, esse cara conseguiu aí trilhar um caminho. Vou dar um exemplo, do time de 19 que começou com a gente, não tinha nenhum federado. Sim. A mesma base que chegou hoje, o Kevin e o Rony jogaram federação. O Medrado hoje subiu com a Portuguesa, no Paulista, que a Portuguesa subiu agora, profissional. O nosso atleta também, Medrado, hoje é atleta profissional de campo. Né? Foi para uma agência lá, a 8, que indica tudo mais, mas começou com a gente, né? Começou lá em Santana também, eu fui professor dele lá. O Silva, São Paulo, a gente dá oportunidade para atletas que não agarra também, em grátis, que, a gente dá a oportunidade, o cara vai, eu sou terceiro, mas você nunca teve oportunidade, vai lá no São Paulo e larga. Mas o Felipe Bonifácio, oportunidade no SCA agora. Então, o Rosena, oportunidade no SCA. A gente tem vários atletas, 3 atletas nossos do Juvenil esse ano, os caras jogaram campeonato a vida inteira por uma equipe em Barueri, eu não vou citar nomes. E a equipe tem contatos para indicar, só que sabe aquele negócio de a gente só quer título,
pô, o projeto é legal da equipe, mas não dá aquele a mais pro atleta. Pô, eu falei, não acredito, vocês nunca tiveram oportunidade? Não, nunca jogaram isso? Não. Pô, a gente já conseguiu jogar com jogos regionais, né? Foram ficar alojados lá no interior, jogaram uma semana de jogos regionais. Tem mais 3 anos de regionais, pô, Juninho, a gente quer contar com os caras, né? Por ser sub-20, para uma federação, já tá um pouco acima da idade, mas a gente tiver também, a gente indica. Então, assim, a gente gosta disso. Pô, indicar para clube. Nosso negócio é esse. Eu prefiro muito mais não ser campeão e conseguir empregar 2, 3, dar oportunidade de 4, 5 atletas. Ou então, mesmo que o cara não seja do futsal mesmo, a gente conseguir fazer aí o cara, pô, uma mentalidade de estudar, virar um professor de educação física, um advogado, uma assistente social. A gente tem exemplo, a gente conversa muito com os atletas sobre isso. A gente prefere isso do que o próprio título. O título, cara, a gente... Esse ano foi legalzinho, foi legalzinho o troféu. Do bolo, legal, isso. Né? E foi legalzinho o troféu, mas, pô, troféu a gente... Tem muito mais coisas aí, entendeu? Né? Pra gente é muito mais isso do que propriamente o título. Claro, a gente quer ganhar, a gente quer evolução, a gente quer tudo isso. Mas aí, envolvida por trás do que não só o título. Que muitas equipes, pô, vou contratar fulano de tal, 10, 15 cara, vou ser campeão. E, porra, aí o resto, tá ligado? Então, o nosso foco é outro. De vocês é a informação de atleta. Valeu mesmo aqui, ó. Tamo aqui com o Juninho aqui, ó, do Stuttgart, campeão 2023, mano. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto. Mata Vaidoso é nóis.